Hoje, dia da solenidade de Corpus Christi, celebramos a festa da Eucaristia, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz alimento e que vem ao nosso encontro. Celebrar a festa de Corpus Christi é relembrar e reafirmar a nossa fé naquele que nos fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias até a consumação do tempo. E o Evangelho de hoje, tirado do livro de João, capítulo 6, versos de 51 a 58, nos apresentam uma outra promessa, uma promessa de um alimento, uma promessa que permanece eternamente, uma promessa que nos fortalece. E assim nos diz o Senhor: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha vida. Os judeus começaram a discutir entre si: Como pode ele dar-nos sua carne para comer? Jesus lhes disse: Eu lhe garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não tem a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E como o Pai vive em mim, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, aquele que se alimentar de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados comeram e depois morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão que desceu do céu. É meu corpo, é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. É nessa maravilha, nessa maravilhosa expressão de Jesus, que ele nos mostra a importância que nós devemos ter com o sacramento da Eucaristia. A festa que hoje nós celebramos não é uma festa qualquer, não é mais uma data qualquer, mas a data em que nós somos chamados a professar publicamente nas ruas das nossas cidades que Cristo é Rei, é Senhor, que Ele está realmente vivo na Eucaristia e que é o Senhor e o centro da nossa vida. Porque muitas vezes nós podemos olhar a Igreja Católica, nós pensarmos que a Igreja se traduz na devoção aos santos, a devoção aos santos, os sacramentais, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a oração do Rosário. Elas nos levam a Jesus, o centro da nossa vida, o ápice da vida cristã é a Eucaristia, é Jesus sacramentado, é o Senhor que se revela para nós. Nos diz Santo Antônio Maria Zaccaria que a Eucaristia é Cristo vivo e Cristo vivo crucificado. Não é um símbolo, não é uma memória, não é um faz de conta, mas uma pessoa real, atuante, que nos mistérios, nos desígnios de Deus, porque é Deus, se revela para nós. Celebrar Corpus Christi, portanto, é renovar a nossa fé em um Deus que habita no meio de nós. Verbum carum facto est, o Verbo de Deus se fez carne. O Verbo de Deus, o Senhor que se encarnou, mas que se faz alimento e que fica conosco. Nós aprendemos isso na catequese, nós ouvimos muitas vezes essa história
que exemplifica, né, que na verdade não exemplifica, mas que atualiza, que esclarece o porquê dessa festa. E um milagre eucarístico lá da Itália, né, há mais de 1300 anos, ela foi o pontapé inicial para essa festa que hoje nós temos. Então, depois de 60 dias após a Páscoa, nós celebramos Corpus Christi. E o interessante de celebrar Corpus Christi é porque o Papa Urbano IV tinha em seu coração o desejo de instituir essa festa. Por quê? Uma freira, uma monja agostiniana, Santa Juliana, ela tinha tido revelações, né, de Nosso Senhor que pedia que instituísse essa festa. Só que o Papa, por mais que ele tivesse a boa vontade para fazer isso, ele pedia aos céus um sinal. Porque se ele instituísse a festa, ele estaria dizendo que as visões da irmã eram verdadeiras. E nesse período, a igreja sofria com a heresia dos albigenses. Os albigenses, o que eles faziam? Eles diziam que o corpo, a matéria, era maligna, não prestava para nada, e nós devemos sofrer porque este corpo estava condenado ao inferno, ao diabo. Então não podia ter sentido. Deus ficava só na divindade, no sobrenatural, ele não podia estar neste corpo. Então a festa de Corpus Christi nos retifica isso, né? Que o nosso corpo também tem uma importância. E é tão importante que Deus quis habitar no meio da humanidade também em um corpo humano, físico, sentir os mesmos sentimentos, as mesmas angústias, as mesmas dores que nós sentimos. E o Papa Urbano, portanto, rezava aos céus pedindo de Deus um milagre, né? Pedindo uma resposta para essa angústia no seu coração. E nesse mesmo período, um padre chamado Pedro de Praga estava fazendo uma peregrinação a Roma, porque mesmo ele sendo sacerdote, ele tinha dúvida no seu coração se Jesus realmente estava na Eucaristia. E ele fez essa peregrinação a Roma para tentar se esclarecer. E mesmo com essa dúvida, ele resolveu celebrar nesse dia a Santa Missa. E quando ele foi celebrar a missa, na hora do momento da consagração, que ele olha que a hóstia, que aquele pedaço de pão, começou a sangrar, a sair sangue. E ele ficou agoniado e cobriu, né, tentando esconder, e nesse desespero, as outras pessoas que estavam presentes na missa foram ao encontro dele e veem, né, o sangue também ali. Inclusive, na igreja onde aconteceu esse milagre, o sangue, as gotas de sangue que caíram no mármore do altar ficaram, né, lá as marcas. E o bispo do local, né, soube, de repente chegou aos ouvidos do Papa, e o Papa manda um bispo lá para trazer a ele aquelas espécies. Porém, né, o Papa não esperou. O Papa estava na cidade de Orcha, que ficava perto da cidade de Bozena, e ele não esperou e foi também ao encontro. Então a carruagem papal com o bispo com as espécies sagradas se encontra em cima de uma ponte chamada Ponte do Sol. E quando o bispo mostra o corporal, né, as espécies sagradas ali no milagre eucarístico, o Papa se ajoelha e proclama Corpus Christi. E a partir daquele momento ele institui a festa de Corpus Christi, que nós celebramos até hoje. Isso para nos apresentar como Deus constrói sobre nós as suas graças e os seus mistérios, que às vezes nós podemos até não compreender, mas que vão acontecendo de formas diversas, né? Que vão acontecendo bem sem
muita explicação, sem muita compreensão, parece para nós às vezes algo tão natural ou supérfluo, não sei, e a gente fica se pensando, né? Por quê? Como Deus age? O que Deus faz? E às vezes nós não compreendemos. O mistério da Eucaristia tem que ser vivenciado, experimentado, né? Como dizia o saudoso Dom Henrique Soares, tem que ser experienciado. Nessa experiência íntima, particular com o Senhor. Por isso, peçamos a graça ao Espírito Santo de podermos procurar sempre a Eucaristia, confiar no Senhor que vem a nós, pedir a graça à Virgem Maria, aquela que soube acolher a palavra e o Verbo de Deus feito carne dentro dela, aquela que conviveu, que mais teve essa intimidade com o Senhor, para que ela também nos ajude a ter essa experiência e a olhar para Jesus. Que a Eucaristia seja realmente a nossa força, o ápice da nossa vida. Que não deixemos de adorar o Senhor. Quantas e quantas vezes nós passamos pelas igrejas, Jesus no sacrário, e nós não o adoramos, nós não paramos, né? Nem fazemos o sinal da cruz, né? Quando passamos pela igreja. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas e às vezes o nosso dia fica ocioso, tantas horas ociosas, e nós não procuramos para nos encontrar com o Senhor. Que possamos viver essa experiência do encontro com o amado de nossa alma, como diz Santa Teresinha. Que a Eucaristia seja para nós um impulso para a nossa vida, um impulso para a nossa vocação, mas principalmente o encontro vivo, real e atuante com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a festa de Corpus Christi seja para todos nós um encontro com nosso Senhor. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Deus abençoe.